agora a gente vai começar falando sobre comportamento e eu te convido, ó, já vou sentar aqui no meu lugarzinho que a gente tem uma participação pra lá de especial. A nossa sociedade, né, na sociedade contemporânea, como eu falei no início do programa, a gente tem testemunhado um fenômeno significativo, que é o envelhecimento da população. Mas à medida que as pessoas vivem mais tempo, também vão surgindo algumas complexidades emocionais, psicológicas únicas relacionadas a essa fase da vida. Para entender melhor esse cenário, eu vou conversar agora com o psicanalista René Dentes. Bom dia, René! Seja mais uma vez bem-vindo ao Manhã da Piedade para falar sobre algo que realmente está no nosso dia a dia, que é o convívio com pessoas mais idosas, né? A nossa população tem envelhecido. E aí eu queria saber o que você tem percebido, né, no consultório, na clínica, em relação a esse envelhecimento da população, né? Mais grisalhos estão caminhando, estão andando por aí? Exatamente, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, é uma questão que a gente tem que se preocupar cada vez mais, né? Além de todo o caráter humanístico que está em jogo, né? De acolhimento, de empatia e de socorrer os que mais precisam, a nossa sociedade está cada vez mais envelhecendo, como você disse. Só que, ao mesmo tempo, paradoxalmente, nós estamos indo para um lado mais narcisista, mais individualista. Então, o acolhimento, o tempo e a escuta, sobretudo, estão escassas. Nesse sentido, a gente precisa fazer alguma coisa, refletir, pensar um pouco sobre como podemos ajudar, como podemos relacionar de uma forma mais profunda, mais atenta aos nossos próximos, aos idosos. Afinal, todos nós poderemos chegar lá um dia e precisamos, como diz o Papa Francisco, uma sociedade sadia é a sociedade que olha com cuidado para os idosos e que olha com cuidado para as crianças, né? Com certeza. René, quais são os principais desafios, né, psicológicos que as pessoas enfrentam à medida que elas envelhecem? O que você tem percebido? Olha, na clínica psicanalítica, Vanessa, eu vejo muito que é comum voltar alguma memória que a pessoa teve de vivências lá da infância e que durante a vida esteve bloqueada por alguns motivos. Por exemplo, muitas vezes uma situação traumática lá do passado, ela é deixada de lado, a gente chama de sublimada, por uma atividade do trabalho, por exemplo, né? A pessoa trabalha a vida inteira e se dedica muito àquela atividade, mas de repente ela se aposenta naturalmente e aquela memória lá de trás ou um determinado comportamento volta. Também é muito comum que essas pessoas elas tenham algumas questões ligadas à própria memória, né? Algum enfraquecimento da memória, o cognitivo, e que nesse momento também as questões de afeto, elas retomam, são retomadas. Por quê? Racionalmente, nós conseguimos isolar algumas memórias, mas quando essa racionalidade ela fica um pouco mais fraca, as memórias afetivas tendem a voltar com mais força. Então, eu já vi situações de pessoas lembrando de cenas da infância que elas não lembravam há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, mas que, de repente, elas começam a lembrar de imagens dos pais, dos irmãos, de cenas da infância, corriqueiras e tal. Muitas vezes essas cenas são boas, mas também temos muitas situações de cenas difíceis, né? E essas memórias foram, entre aspas, esquecidas durante a vida, mas elas retomam agora. Então, é comum que isso gere uma sensibilidade a mais, que essas pessoas elas chorem com facilidade ao lembrar da sua infância, por exemplo, né? Com E certeza. aí nós não podemos olhar isso com rapidez ou com um lado assim desumano, né? Prático. Não, o que essas pessoas elas precisam é de serem escutadas, né? Entendidas.
Sim, sim, a gente vai falar mais pra frente, né, com o Padre Samuel, justamente sobre a paciência que a gente tem que ter nos relacionamentos como um modo, né, de modo geral, mas principalmente no relacionamento com o idoso. Você tocou num assunto, Renê, né, a gente já está caminhando para encerrar esse bloco, mas eu queria muito que você falasse sobre a questão da autoimagem. Você falou que a gente vive, né, um paradoxo aí, a sociedade tem envelhecido, ao mesmo tempo temos nos tornado mais narcisistas, e aí eu queria muito que você falasse em relação a esse reconhecimento da imagem envelhecida. Se tem sido uma dificuldade para a sociedade, se tem sido ressignificado essa autoimagem. Sem dúvida. Olha, as pessoas estão se iludindo, né, de que é, essa imagem que elas passam de um envelhecimento pode ser afastada, pode ser atrasada, né, retardada ao máximo, né, e que essa imagem ela é mal vista, né. A gente precisa, de fato, assim, nós vivemos, né, Vanessa, telespectadores, um momento de muita conexão, de afetos, muitos padrões, né? E nós estamos inseridos nesses padrões. Mas, ao mesmo tempo, me parece que esses padrões também eles se esgotam. A gente precisa começar uma corrente diferente, um outro lado, de mostrar que há beleza, sim, nas vulnerabilidades humanas. Que, no fundo, uma imagem de afetação das pessoas, né? De pessoas com alguma vulnerabilidade, pode esconder, pode passar ali histórias. Marcas corporais podem passar histórias daquela vida, né? E isso não deve ser motivo de vergonha. O envelhecimento, ele traz, sim, um lado de historicidade daquela pessoa que não pode ser negado. Então, por mais que a gente tente afastar os traços, as marcas, né? Os cabelos brancos, por Uhum. exemplo, em algum momento eles virão. E a gente precisa que eles estejam associados à nossa história de vida, é a nossa história, né? Então, nesse sentido, não podemos achar que a sociedade deve valorizar só o instantâneo, o momentâneo, a juventude. Não. Escutar e apreciar os elementos da humanidade que são intrínsecos a ela mesma, como, por exemplo, o envelhecimento, que logicamente não é fácil, as pessoas sofrem com debilidades, não têm mais a mesma agilidade de muitas coisas, mas podem se ressignificar, né? Uhum. Elas podem agora entender que vivem outro momento e a sociedade também entender esse outro momento, né? E tentar, na escuta, aprender muito, né? Há uma sabedoria com o tempo, há uma sabedoria do tempo, e nesse sentido a gente não pode esquecer jamais. E levar em consideração sempre que existe beleza em todas as fases da vida, né? Renê, eu queria muito te agradecer pela sua participação aqui. Espero que você volte na próxima semana para a gente falar mais sobre comportamento, viu? Muito obrigada!